ZYW 454, Rádio Conexão FM 87.5, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, estamos sempre apresentando para você tudo sobre o setor da construção civil, tendências, novidades e muito mais. Se quiserem ver tudo que já rolou por aqui, inscrevam-se em nosso canal no YouTube e Instagram, @Construção em Alta. Acompanhem também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão FM 87.5 e estaremos esclarecendo todas as tuas dúvidas. Hoje queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados, Sandro Gugel, da Fatsul Energia, e Flávio Castaldo, da Castaldo Corretora. E para iniciarmos, então, Sandro, conte um pouquinho aos nossos ouvintes quem é o Sandro, como você chegou no setor da energia solar. Boa noite, Giovanna. Boa noite, William. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Falando um pouquinho da minha trajetória aqui, eu comecei a trabalhar na Fatsul, propriamente, faz 10 anos já. Esse ano, em agosto, completou 10 anos, então já estou um bom tempo no mercado aí. E falando um pouco da empresa também, a Fatsul completou esse ano também 15 anos de trajetória, tá? A gente atende todos os tipos de sistemas de energia solar, desde residencial, comercial, industrial, até investimentos. Sandro, vamos dizer assim, hoje você atua no setor comercial da Fatsul, você já atuou em outros setores, como é que foi a tua experiência dentro da Fatsul? Hoje eu sou gerente comercial, tá? Faz pouco tempo que eu assumi o cargo, mas na área comercial, propriamente, a Fatsul já faz mais de 5 anos, então eu já tenho chão para dizer, já tive alguns bons projetos na carteira. Comecei na Fatsul na instalação, tá? No operacional mesmo, tá? Conhece todo o processo, então. Isso. Então, eu busquei formação, eu sou técnico em eletrotécnica, né? Então, eu tenho conhecimento técnico, depois eu fui buscar formação de gestão comercial, né? Então, tenho essas duas especializações. E trabalhando, assim, no dia a dia, no operacional, eu fui me descobrindo, né? Até por influência de outras pessoas e tudo mais. Mas chegou um momento que a gente percebeu, lá na Fatsul a gente percebeu que precisava de buscar clientes, a gente precisava desenvolver mais as vendas, né, ser uma venda mais ativa. Então, bati no peito e disse, não, eu faço. Na cara e na coragem. A Fatsul, ela sempre trabalhou com energia solar? Sim, a gente trabalha com energia solar desde 2015 propriamente, tá? Nosso primeiro sistema de energia solar foi instalado em 2015. Então, lá ainda não se trabalhava muito, não se tinha muito esse... né? Era novo, né? Ninguém tinha.
Então, lá em 2015, a gente começou a trabalhar com isso. Claro que a gente não sempre trabalhou só com energia. A gente vinha das instalações prediais, industriais, né? Mas, ao longo dos anos, a gente começou a trabalhar... O carro-chefe foi energia solar. Hoje continua com predial ou hoje é 100% solar? Hoje a gente ainda tem algumas instalações industriais, né? A gente ainda atende algumas empresas, mas assim, a ideia é que nos próximos anos já 100% solar, 100% fotovoltaico. Bacana. Vamos falar mais. Vamos dar boas-vindas agora para o Flávio. Quem é o Flávio? Como chegou nesse setor? Conta um pouco da tua história aí para nós. Primeiramente, boa noite aí, William, Giovana, Sandro, pessoal da Rádio noite. Conexão, ouvintes. Obrigado pelo convite, né? Amizade de longa data aí, obrigado pelo convite. Bom, Flávio, meu nome é Flávio Castaldo, né? Comecei aí, eu tenho formação em administração de empresas, depois eu fiz um MBA de marketing aí na Fundação Getúlio Vargas. Eu vim do ramo de transporte, na verdade, né? Eu trabalhei 8 anos aí numa das maiores transportadoras do país. Depois migrei para o segmento comercial no ramo de imóveis. E lá em 2018, aí resolvi mudar totalmente de ramo e entrei no ramo financeiro. E aí especificamente na área aí de seguros, né? Principalmente o Vida, seguro de vida. E aí... trabalhando muito com sucessão empresarial, sucessão familiar, proteção nesse sentido, né? E aí até que um momento a abelhinha aí do consórcio me picou. A verdade é essa. Eu sempre fui, depois eu conto um pouquinho mais, mas eu fui uma pessoa muito... que eu tinha muita aversão ao consórcio. E aí vale a pena falar isso porque é uma questão cultural, né? Mas enfim... Até de visão e conhecimento, pelo que a gente percebe, né, Flávio? No momento que a pessoa, tu diz aversão, ela tem um certo receio em pisar no que ela não conhece. Perfeito. É por aí. Exatamente. Exatamente. Até por uma questão de não buscar conhecimento nessa área, fui um perfil muito imediatista, né? De preferir pagar juros, obviamente, financiamentos, e era a alternativa que eu conhecia na época, né? Eu nunca tive um corretor de consórcio que chegasse, pegasse no meu braço e me explicasse exatamente como funciona o consórcio, né? Da maneira com que eu entendi. E por coincidência, William e Giovana, é legal essa história porque eu conto para todos os clientes que eu fui atender um cliente com o seguro e muito patrimônio ele, enfim, um senhor já. E na conversa, calculando o patrimônio da pessoa, e ele me disse, olha, praticamente 90% do patrimônio que eu construí na minha vida foi com consórcio imobiliário. E aí eu não entendi. Eu disse, como assim, né? Como com consórcio imobiliário esse negócio aí? Tem alguma coisa que eu não estou entendendo. E aí ele me explicou que, na verdade, ele começou fazendo uma carta lá atrás, até por insistência de um corretor que era amigo dele na época. E ele fez essa carta, contemplou, ele vendeu, ganhou ágio, tem essa sistemática hoje ainda que existe, de vender, contemplar, ganhar um ágio em cima. Ele fez mais cartas, obviamente que a operação foi se pagando, né? E vendeu as cartas novamente, comprou imóveis com aquilo, o aluguel ia se pagando. E aquilo se tornou uma bola de neve, porque ele não precisava daquele dinheiro. Então ele foi reinvestindo naquele negócio. E obviamente que o mercado imobiliário ele tem os seus altos e baixos, né? Certo. No Brasil hoje nós precisamos de muitas residências, né? E aí teve um boom imobiliário em determinado tempo que o segredo dele foi comprar à vista com as cartas. Então ele conseguiu barganhar um preço melhor também. E numa boa valorização, obviamente que ele repassou isso para o mercado, além de ter a carta sendo paga pelos aluguéis que ele tinha, ele ganhou a valorização na venda. E ele foi reinvestindo novamente. Então isso me atraiu de uma certa forma e eu saí de lá e disse, vou fazer umas cartas. Também quero esse patrimônio. Ele não vendia carta, só para nós saber se ele era um bom vendedor de carta de consórcio. Não, ele era apenas cliente. Olha ali, ele era só cliente. Ali. Óbvio, ele vendia as cartas porque o consórcio tem isso, né? O consórcio, tu é cliente do consórcio, mas tu é um fornecedor de crédito no mercado. Quando tu não quer ela, tu pode vender ela. E ganhar um ágio em cima, dinheiro. né? Faz dinheiro. E aí eu saí de lá e disse, isso vai ao encontro do aquilo que eu quero para
para ao longo do tempo construir esse patrimônio imobiliário, e a carta de consórcio viu uma alternativa excelente, dinheiro barato e tal. Fui entender. E aí eu entrei no site de uma das cartas que ele tinha, né, que daí ele me disse, eu faço dessa administradora, pode, liga lá e faz, né. Eu entrei, eu vi 2 representantes na época na região aqui. Eu tentei ligar para os 2. Eu não consegui falar naquela semana. E aí eu disse, mas tem alguma coisa aí, tio, eu não consigo falar com os caras, tio. Liguei para a administradora e eu falei assim, olha, eu tenho uma corretora de seguros, eu vendo seguro de vida aqui, né, eu faço esse trabalho, e eu quero ver se eu posso representar vocês. Quero vender consórcio. Só que, na verdade, eu não queria vender consórcio. A verdade é essa. Queria comprar. Eu queria fazer as minhas cartas, eu queria ser eu mesmo o meu cliente e fazer a minha gestão das cartas, né? Enfim, aí fui aprovado, né? E aí eu comecei... Aí fiz minhas cartas, realmente. O gerente me ligou e tal, me instruiu como fazer. E aí eu disse assim, olha, eu vou ser bem sincero contigo, eu não quero vender isso aqui. Eu fiz as minhas cartas, eu me cadastrei lá para fazer isso e tudo certo. E ele disse... Nesse momento, tu já acreditava no consórcio ou ainda não estava 100%? Sim, eu busquei informações de como ele fez e se isso realmente funciona. Além da prática que ele me ensinou. Eu busquei conhecimento e eu vi que alguns profissionais do ramo de consórcio, que não eram nem aqui da região, já utilizavam essa metodologia. Né? E aí falavam muito de alavancagem patrimonial, um termo que se usa muito bonito hoje, né? Mas na prática é isso mesmo, funciona. E eu já estava inteirado, só que eu não sabia que cartas comprar, que grupo comprar. Eu não entendia nesse sentido, por isso que a gestão da administradora, o gerente na época, me instruiu muito bem. Né? Ele me explicou bem certinho como fazer tudo isso. E aí acabou assim, fiz minhas cartas e tudo certo, eu segui com o meu seguro de vida. E beleza, vamos proteger a vida da galera aí, as pessoas, né? Só que eu ia lá no William e eu dizia, amigo meu, e eu dizia, William, olha só, eu tô fazendo umas cartas de consórcio para contemplar, vender, ganhar um ágio, construir patrimônio, comprar um imóvel, alugar, a carta vai sendo paga com aluguel, esse é meu projeto de vida ao longo do tempo, eu tô fazendo isso. E o William dizia, mas é legal isso aí, tio. Não, mas é legal isso aí que tu tá fazendo, tio. Faz 3 lá para mim, igual do que tu fez lá. Eu digo, mas como assim faz 3 lá para mim? Não, faz lá igual do que tu fez, faz lá umas 3 para mim. Aí eu ia lá na Giovana, a Giovana dizia, mas faz 2. Aí lá no Sandro, o Sandro dizia, mas faz 1. E aí eu sentei uma hora e se sentir, mas esse negócio aí tá ajudando a pessoa a construir o patrimônio dela. Faz sentido para mim. Né? Porque além de proteger, eu posso ajudar a construir. Que é a ambição, né? Familiar, a ambição da pessoa, né? E aí assim começou. E aí, especificamente, esse ano foi o que eu dei mais foco no consórcio. Eu não fiquei me arrastando com relação a isso. Esse ano eu dei foco no consórcio mesmo. Continua com seguro. Essa outra parte de seguro, tu continua? Sim, continuo. Tenho clientes nesse segmento, né? Atuo também. E o foco, e claro, e aí mudei um pouco o foco, obviamente, para dar uma atenção ao consórcio em si. Mas também hoje eu trabalho com 2 seguradoras de vida e são diferentes uma da outra. E eu tenho 2 empresas de consórcio com perfis diferentes uma da outra e estou cadastrando uma terceira agora também. Então, embora as administradoras tenham suas diferenças de políticas, enfim, elas têm produtos mais específicos para, às vezes, para um cliente mais específico. Então, o que eu faço no meu trabalho? Eu faço uma análise do cliente no momento de vida que ele está, né? O que ele está ambicionando, qual é o objetivo a longo prazo, se é um imóvel, se é botar alugar, se é pelo Airbnb, ou se é tem um terreno que quer construir um pavilhão ao longo do tempo, ou quer comprar o terreno e construir. Então, entender a necessidade dele. E, em cima disso, eu direciono para a administradora, obviamente, que atende melhor aquele perfil. Então, eu sou uma corretora independente, obviamente, hoje, né? Sim, e que nem tu falou no início, essa questão de consórcio é para quem não é imediatista. Em resumo, né? Sim. Tu não pode querer, eu não posso querer... Claro, é um dinheiro barato e tal, mas tu não pode querer pegar a carta hoje e já comprar um apartamento amanhã, né? Ou tu compra a contemplada daí. Exato. Tem esses perfis de muito, né? Tem. Eu não recomendo para a pessoa que quer logo para amanhã contemplar, porque o que eu como corretor eu consigo controlar, isso é importante falar, eu consigo controlar os números do grupo, nós fazemos um melhor acompanhamento de como é que ele está se comportando,
Tem estatísticas de cada grupo, por exemplo, de inadimplência, de desistências, de quanto o pessoal está ofertando lances, e aí tem vários tipos de lance, obviamente. Para nós acelerarmos a contemplação dele, isso sim, existe. Que aí te dá uma probabilidade, digamos, de contemplação. Exato. Mas para o imediatista, eu recomendo uma carta contemplada, sim. Né? E eu tenho clientes que contemplaram cartas, eles não vão precisar. Obviamente, até o objetivo deles era esse intuito. Contemplar e vender. E aí a gente acaba repassando no mercado, né, um valor bem acessível. E aí ele vai até... Não é nem o caso da gente comparar um financiamento com o consórcio, a questão de vantagem aqui que levaríamos um tempo e aí teríamos que botar números na mesa para comprovar tudo isso. Porém, sim, de uma certa forma é vantajoso. Mas uma coisa que eu recomendo, para o cara que é imediato e ele quer comprar o imóvel e ele está com uma baita oportunidade na frente, né? O William foi lá e vocês estão oferecendo um imóvel para ele, né? Faz um financiamento. Vai lá e faz. Tu não vai perder essa oportunidade, então. Só que aí dá para fazer uma conta que ao longo do tempo nós podemos ajustar uma parcela do consórcio no meio disso aí, que ele já comprou apartamento, ele está pagando, ele tem folgas financeiras ali, que talvez a gente consiga encaixar um consórcio no meio termo, e ele pague os dois juntos, né? E que em algum momento ele contemplar o consórcio, ele pode utilizar dessa ferramenta para quitar o financiamento da Caixa. E aí ele permanece com um, porque muda-se valores, muda prazo, muda tudo, né? É mais vantajoso nesse sentido. Então, e aí, mas, por exemplo, eu fiz eu tenho um financiamento e eu vou fazer um consórcio. Esse consórcio, o valor dele tem que quitar o financiamento, né? Sim, obrigatoriamente. Porque o imóvel, daí ele fica vinculado ao consórcio? Exatamente. A carta ela tem que ser igual, um pouquinho superior ao valor devedor do banco. Sim. Aí dá para fazer isso. Senão, não. Para o nosso ouvinte que é um pouco mais leigo, né? O que é o consórcio em si e qual a vantagem principal dele hoje? Muito boa a tua pergunta, ele. É isso. O consórcio em si, ele é, de modo geral e bem simples, é uma junção de pessoas, né? Em números estabelecidos, pode ser 60, 100, 1000 pessoas, que se unem com um objetivo que é comprar um bem. Certo. É isso, né? Esse é o objetivo do consórcio. Cada pessoa dá um valor parcela mensal contribuindo com isso. E ao final de cada mês existem contemplações, ou seja, pode ser por um sorteio e essa pessoa ela tira o valor do crédito que ela havia contratado. Como é que ela tira esse valor? Da junção de todos esses contribuintes do consórcio. Para administrar tudo isso, existe uma administradora, obviamente. Né? A administradora que faz toda essa questão de gestão e ela responde diretamente para o Banco Central, Associação Brasileira de Consórcios, normas sérias, né? Para regulamentar tudo isso. Mas, de modo geral, é a junção de pessoas que contribuem e cada um vai retirando lá, por sorteio, por oferta de lance, conforme a administradora, conforme cada grupo e nesse sentido. A questão, William, da vantagem, ela seria diretamente falar com relação ao custo desse valor, né, no mercado. O custo do dinheiro. O custo do dinheiro. Porque comparado a um financiamento ou um dinheiro que tu pega emprestado, tu tem juro sobre juro que tu vai pagar para uma instituição, porque é o produto dela e tá tudo certo, né? Só que o consórcio ele não tem esse juro. Ele tem o quê? Ele tem uma taxa administrativa da administradora que faz essa gestão e essa taxa, ela por exemplo, ela vai de 9% a 28%. Depende do prazo. Sobre o valor total da carta. Sobre o valor total da carta. E esse percentual ele era distribuído em todas as parcelas. Então ele não tem juro sobre juro aí. E não mexe a parcela. Se eu fizer um consórcio em 60 vezes, vai ser 60 vezes a mesma parcela. Ele tem os reajustes anuais e aí, se for no caso de construção, normalmente INCC, que é o índice atrelado, reajusta o crédito e a parcela. Reajusta os dois, na verdade, né? Aumenta a parcela, aumenta o teu crédito. Ele reajusta para acompanhar, obviamente, o poder de compra, né? Seria muito ruim tu chegar daqui 5 anos e tu não ter mais aquele poder de compra do que tu contratou lá atrás. Então, obviamente, é bom isso. Vai valorizando, né? Isso. E temos consórcio para comprar energia solar? Temos. Eu vou direcionar umas perguntas pro Sandro.
A tecnologia, Sandro, que tu comentaste que já estão instalando desde 2015, né? Ela é nova, né? Vamos dizer assim, ela é velha, mas ela ainda é muito nova no mercado, né? Existem empresas já instalando, existem pessoas que já instalaram, mas em grande maioria eu acredito que ela ainda não está sendo usada, né? A maioria das residências hoje eu acredito que não tenham a energia solar. Ou estou enganado? Não, assim, William, a gente ainda tem muito potencial de crescimento, principalmente no Brasil. Tá? A gente tem incidência solar, digamos assim, uma das melhores do mundo. Então, a gente tem muito potencial para colocar energia solar, para todo mundo ter. O que falta realmente é incentivo. Né? Incentivo tanto de algum governo ou de alguma... do Estado, por exemplo, para mais pessoas terem. Claro que lá em 2000... Na verdade, a energia solar aqui no Brasil ela começou em 2012. Tá. Então, ela é um bebê ainda. Ela é recente, tá? Então, em 2012 até 2018, por aí, não se ouvia muito falar, porque era muito caro. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a essa tecnologia. Então, a gente não via tanto. 2018, 2019, que foi quando deu um surto mesmo de instalação, de pessoas querendo colocar, né? Então, ali a gente começou a ter um mercado muito aquecido. Certo. Né? Então, ali começou a mudar a tecnologia, começou a ter equipamentos mais eficientes, começaram a ter muitas outras empresas também que instalam, que vendem, que fornecem. Então... Desculpa te interromper. Qual é o processo hoje para... Eu tenho minha casa lá, eu quero saber se vale a pena para mim ou se vale para todo mundo, daí tu pode nos responder. Mas para saber como vai ser feita uma avaliação, se eu tenho que procurar alguém, se eu tenho que pedir autorização para alguém para fazer isso. Certo. Conta um pouquinho desses nortes para a gente ter um entendimento de como funciona. Porque eu penso assim, que são dois assuntos que também é muito... As pessoas ainda são muito leigas, né? Sim. Tipo, tanto do consórcio quanto... Tem energia solar, daqui a pouco tu não contrata por não conhecer, né? Falta muita instrução ainda nesse assunto, tanto no consórcio, né? Eu vejo que eu sou uma pessoa que ainda tem esses preconceitos que tu comentaste. Fiquei pensando aqui, poxa, eu também tenho, né? E isso funciona também na energia solar, tá? O processo para tu ter em casa, tá? Eu sempre digo que toda conta de luz vale a pena. Depende do entendimento que se tem, tá? Mas, por exemplo, assim, eu quero instalar na minha casa. Lá na minha casa eu tenho um custo de R$300 por mês de luz, tá? Uhum. A energia solar consegue reduzir mais de 90% desse custo, tá? Qual é que é o passo? Procurar uma empresa, né, que vai fazer um estudo de viabilidade. Então, a gente vai até o cliente, ou o cliente vem até nós, a gente pega a conta dele, analisa todas as informações, orientação de telhado, consumo, todas as informações que a gente precisa. A gente monta um projeto para ele, um orçamento, né? Olha, William, tu precisa de 6, 8 placas na tua casa para gerar energia suficiente para ti, tá? Beleza. Aí eu passo agora projeto na RGE, no caso aqui para nós é RGE, concessionária. Então a gente entra com um projeto na concessionária porque ela tem que homologar esse sistema na rede elétrica. Certo. Então a gente precisa ter esse passo. Então, ali depende de uma engenharia também, né? De um engenheiro fazer o projeto, assinar as RTs de execução e de projeto. Então, tem todos esses processos. Feito isso, é feita a instalação, tá? Instala as placas no telhado, no chão, onde for possível instalar e começa a gerar energia. Essa primeira análise que tu fala, que é esse estudo, né? Qual o custo para isso, pro cliente que está nos ouvindo lá? Gostaria de fazer, tá, mas não sei qual o investimento inicial, tem algum custo, como é que é? Olha, nós com a Fatu não tem custo nenhum, tá? A gente está disponível, a gente tem outras pessoas também no comercial que estão disponíveis hoje para ir até o cliente, para ir na casa dele, para olhar telhado, para fazer tudo o que precisa para tirar todas as dúvidas. Não tem custo nenhum isso, tá? O orçamento não tem nenhum custo, não tem nada assim que diga assim, eu preciso investir tantos reais para mim ter esse estudo. Não. Pelo teu conhecimento, né? Existe uma média de, vamos dizer assim, tempo para se pagar um investimento ou uma estimativa? Bom, em 20 anos tu vai estar com as placas pagas e não vai ter mais custo com energia por tanto tempo. Não sei se tem alguma estimativa disso. Tem. O payback hoje, de mais ou menos uma média geral de cada projeto, ele gera em torno de 3 para 4 anos. Tá? Isso a gente está falando de projetos menores residenciais. Tá?
Tem alguns projetos que levam um pouco mais tempo, mas na média ali de 3 para 4 anos é o payback do retorno do investimento. Agora outra pergunta. Tu falou que você fazia análise de telhado, né? Isso. Tu veio na minha casa, fez análise e não dá para pôr no telhado. Aí vocês sugerem que faça de outra forma. Aí tem várias outras possibilidades, tá? Tem um espaço que tu possa colocar no chão, né? Fazer uma estrutura no solo, né? Para colocá-las no chão. Tu tem uma área de terra num outro local, tu pode colocar lá essas placas e compensar na tua casa. Eu quero usar na minha casa, mas eu tenho um sítio, eu posso pôr a placa lá no sítio? Pode colocar lá no sítio. A regra é dentro da mesma concessionária. Então, o teu sítio tem que estar dentro da RGE também. Tá. E aí, eu tendo 2 ou 3 contas de luz, todas estando no mesmo nome, ok? Ou não é possível utilizar? É possível sim. As contas dentro da mesma concessionária e estando na mesma titularidade, tu pode compensar quantas contas tu quiser. Desde que o sistema atenda, né, esse consumo de todas as contas. Tem que estar no nome da mesma pessoa. Sim, a titularidade. Tá? No caso, exemplo, eu moro no apartamento, não posso botar as placas no apartamento. Sim. Mas tem um sítio, pode pôr no sítio, compensa lá no sítio, compensa o apartamento. Isso. Desde eu que tenho o mais sítio... uma sala comercial, também Pode. compensa a Pode. sala comercial. Desde que a conta do sítio e a da sala comercial e do apartamento esteja, tipo, no meu nome. Exato. Todas as contas que tu quer botar no sistema tem que estar na mesma titularidade. Essa é a regra. Titularidade e concessionária. Essa é a regra. Só. Por exemplo, assim, eu tenho um sítio na Sertel, que é interior de Barão ali, que é Sertel. Lajeado. É Sertel. Tu não consegue instalar um sistema lá e compensar na RGE. Entendi. Tá? Então tem que ser dentro da mesma concessionária. Então, por exemplo... Sim, aqui, casa na praia já não vai dar. Praia SE, então já não funciona. Entendi. Mas dentro da mesma concessionária, sem problema nenhum. Maravilha. E é apenas Vai a ter titularidade. gente trocando nome de... vai ter uma galera trocando titularidade. Surge uma dúvida também, é sempre assim, o imóvel tem que estar no nome da pessoa. Não, é a conta de luz. Tá? Então, o imóvel pode estar no nome do teu pai, por exemplo, e a conta de luz pode estar no teu nome. Sim, Tem que isso até é imóvel simples de alugado trocar. muitas vezes. Exato, né? O pessoal consegue tem usar. muito disso. Hoje tem muitos projetos também que o pessoal investe, né? O dono do imóvel faz o investimento e cobra mais um aluguel do inquilino dele, né? Em forma de energia elétrica. Sim, ele pode cobrar esse valor como energia e absorver na Sim. rentabilidade dele. Sim, isso, Nós vamos falar mais de rentabilidade daqui a pouquinho. claro. Vamos fazer uma pausa pequena agora para os nossos apoiadores e já retornamos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta. Reforçando então nosso agradecimento aos apoiadores Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis e Stone Mármores e Granitos. Lembrando, quem quiser acompanhar tudo que já passou por aqui, pode seguir nas nossas redes sociais, @Construção em Alta. E nosso ouvinte que acabou de chegar, estamos hoje com nossos convidados Sandro, da Fatsul, e Flávio, da Castaldo Corretora. Nós estávamos terminando o assunto e falamos sobre a questão de rentabilidade sobre a energia solar, né? Tu comentaste sobre o aluguel e tudo mais. Mas nos últimos dias aí eu participei de um evento da Fatsul falando sobre a questão de investimento, energia solar sendo
algo de investimento para buscar rentabilidade financeira real, né? Isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, do que é e como o investidor que está nos ouvindo aí pode estar visualizando isso como uma possível linha de investimento. Então, William, foi um evento que a gente fez, né, para divulgar um modelo de negócio relativamente novo, né? Ele já existe há um bom tempo, mas ele está se tornando aí um modelo de investimento muito atrativo nos últimos meses, que a gente está conseguindo aí rentabilidades acima da média do mercado, por exemplo, renda fixa e tudo mais, está bem acima disso. E como é que ele funciona, tá? O investidor hoje ele monta a usina dele e ele simplesmente aluga essa usina para uma cooperativa, para um consórcio, né? É um pouquinho diferente, mas é consórcio também. Então ele acaba tendo um aluguel sobre a usina dele. Ele cria uma usina de energia elétrica. Isso. Ele monta a usina de energia solar. A gente pode fazer analogia como uma casa, tá? Ele vai montar as placas dele lá no terreno, no sítio dele, só que ao invés de ele utilizar a energia para ele, tá? Ele vai destinar essa usina para uma empresa, tá? Ele vai vender a energia total. Hoje, só para reforçar aqui, a gente não pode vender energia, tá? No Brasil, né, existem algumas leis que não permitem a gente vender energia. Então a gente sempre trabalha com locação. Tá? A gente sempre vai fazer um aluguel da usina. Claro, para quem é leigo, sim, é uma venda. Tá? Para quem não entende do negócio, vai ser uma venda de energia. Mas a gente vai trabalhar sempre com locação de usina. Tá, e nesse caso da locação. Eu, Giovana, vou montar a usina e eu vou fazer a locação para uma vinícola. Isso. Aí não vincula a conta de energia. Não, o que acontece, tá? Esse é um modelo de negócio que pode ser feito também, tá? Mas hoje o que mais tem sido trabalhado é tu montar a tua usina, tá? E tu alugar essa usina para uma cooperativa de energia. Tá? Essa cooperativa, então, ela vem, aluga a tua usina e destina essa energia que ela fornece para o cliente dela, tá? Essa cooperativa que tu diz, ela é como se fosse uma RGE? A gente pode dizer que mas é uma cooperativa de geração compartilhada. Ela é específica para esse modelo de negócio, tá? Certo. Digamos que o trabalho dela é o mesmo que o da concessionária, que é o da RGE, o da Certel, é o mesmo. Porém, ela trabalha com energias renováveis, né? Vai ser tanto de fontes de eólica ou de energia solar, mas o trabalho dela é geração compartilhada. Tá, e se eu quiser criar uma usina e alugar ela para uma empresa? Pode também. Mas aí vincula eu com o nome da conta de luz. Só quer trocar o nome da conta de luz. Mas aí, ou não, eu vou avisar, digamos, a concessionária que eu vou estar lá fazendo a locação. Então, a gente, nesse modelo de negócio, sim, tu vai ter que passar a conta de luz dessa empresa para titularidade da usina. São duas formas diferentes. Essa que ela solicitou é uma, Isso. que a Giovana comentou é uma, Isso. e essa que tu comentaste de vender para concessionária, para cooperativa é outra. É outra forma, linha. isso. A gente pode trabalhar com os dois modelos, tá? Só que se existem as mesmas regras que tu bota na tua casa, são as mesmas para essa usina, tá? Tu trabalhando com a cooperativa é um pouco diferente porque realmente é dentro da cooperativa. Então o modelo de negócio ali dentro é um pouco diferente do que a gente fazer por conta, né? Mas é possível fazer também. E pensando, eu que estou ouvindo agora aqui no carro e tal, existe uma quantidade mínima ou um investimento mínimo para fazer isso? Ou posso botar uma placa só? Ou tem que botar X placas, tem que ter uma estrutura diferente, é um volume maior de energia? Tem algumas regrinhas quanto a isso também? Tem. Hoje, para tu se tornar um investidor, montar uma usina para investimento, hoje tem uma quantidade mínima que tu precisa gerar. Uma quantidade... depende de cada cooperativa que tu for trabalhar. Hoje existem várias empresas, várias cooperativas hoje que trabalham com esse tipo de negócio, então cada um vai ter seu modo de, preciso de tanto, preciso de X. Tá? Mas vamos dizer assim que a principal que hoje a gente trabalha hoje, ele precisa de 5.000 kW. Hoje nós estamos falando aí em torno de 110 placas de 550 watts. 5.000 kW teria uma ideia de alimentar quantas residências para eu que não conheço? 5.000 kW estamos falando aí uma conta de um mercado. Uma conta de um mercado de porte médio. Certo. Tá? Mas não em usina, se eu quiser colocar na minha casa uma placa, não. Aí tu vai fazer o estudo, ver se fica viável ou não. Tu até pode colocar, mas ela não vai... Vai suprir. Não vai suprir.
Nessa linha, tu falou agora de mercado, né? Se a pessoa tem um estabelecimento, né? Ou um pavilhão, em nosso lado, vamos voltar para o lado da questão da construção, né? Sim. A pessoa poderia estar alugando o telhado ou poderia estar colocando uma usina no telhado de um pavilhão alugado? Pode, tudo é possível hoje. Hoje a gente trabalha com contratos de locação de telhado, por exemplo. Então tu pode alugar o teu pavilhão para uma empresa e tu pode deixar fora desse contrato o telhado e alugar o telhado para a usina. Então a empresa que entrar, ela não pode mexer no telhado, por exemplo. Mas tu tem um contrato de locação do telhado desse pavilhão. Temos uma pergunta. Então seria uma imobiliária no ramo de energia? Eu invisto na usina e a cooperativa aluga e cobra dos cooperados. Exatamente. Esse é a analogia correta. Certo. Tá? Essa cooperativa é uma imobiliária. Tá? Vamos pensar como um modelo de aluguel de um apartamento. Tá? Tu pode alugar ele por conta, né, por tua conta em risco, ou tu pode procurar uma imobiliária para fazer a alocação desse imóvel. Tá? A rentabilidade por conta é maior, com certeza. Mas a segurança que tu tem dentro da cooperativa da imobiliária é muito maior. Sim, os riscos são terceirizados. Exato, assim. exato. E a questão de manutenção disso, Sandro, ela é feita por vocês? A pessoa que se faz a manutenção? Olha, normalmente, em todos os projetos que a gente faz, a gente orienta como fazer, tá? Porque é bem simples, realmente, não exige nada específico, não precisa ter um profissional específico para fazer, tá? Porque a manutenção que tem, a principal é manter o sistema funcionando, né? Deixar as placas limpas, né? Para ter maior absorção da luz solar. Então, mantendo o sistema funcionando e limpo, ele vai ter o rendimento esperado pelos 25 anos. E falando de consórcio para isso, existe consórcio para placa solar? Sim, existe. Ele é parecido com o de veículos, daí, não de imóveis, né? Ele entra nessa linha de placas solares. Obviamente que a pessoa faz um consórcio, até nós estávamos conversando aqui, o Sandro, faz um consórcio com o objetivo de comprar uma placa solar. Né? A gente não consegue prever o tempo de contemplação dessa placa. Né? Daqui a pouco pode demorar 3 anos, daqui a pouco 5 anos. Né? Mas um consórcio de placa solar, ele tem um prazo máximo? Por exemplo, eu vou pegar um consórcio de placa solar, vou fazer um consórcio, eu já sei que no máximo 5 anos, no máximo 6 anos. Sim, aí tu entra num grupo com um prazo limitado nesse período e dentro desse período haverá contemplação ou, no mais tardar, no final dela, tu tem o valor acumulado para fazer a aquisição das placas. Se nesse período tu for contemplado, você tem o valor do crédito contratado para que imediatamente você consiga comprar esse projeto, obviamente, né? A administradora libera o valor para a empresa que vai fornecer todo esse equipamento, obviamente. A placa fica de garantia para a administradora. Exato. O consorciado, ele tem, na verdade, um cheque, né? É uma carta de um valor para ele comprar aquilo à vista. Né? Obviamente que quem vai continuar pagando isso é a... Tá, sim, mas o bem fica atrelado. Exato. Tá, e aí falando agora... aí, beleza, se eu pegar fiz uma carta de placa, mas eu não fui contemplada lá no final, eu vou ter esse dinheiro. Igual tem que ser para uma placa ou aí eu faço o que eu quiser com o dinheiro? Muito bem. Cada administradora tem as suas nuances ali com relação a especificamente esse tipo de produto, tá? Vou pegar um exemplo. No caso da placa, no caso a minha, ele usa para veículos. É a mesma. Certo. Eu faço para veículos, eu posso comprar... Claro que eu tenho uma informação que eu tenho que passar isso para a administradora em algum momento da contratação. É importante passar isso. Mas esse de veículo eu posso utilizar para tratores agrícolas, para máquinas agrícolas, para energia solar. Ele é o mesmo. E algum ponto nessa pós-contemplação, um prazo, eu posso retirar em recurso, em dinheiro ou em nenhum momento? Somente no final, se tu... muito boa. No final, daí dá para pegar o dinheiro e fazer o que quer. É importante eu falar isso, ó. Se você for contemplado no meio do plano, e aí tu decide que tu não quer comprar mais a placa, não quer mais o carro... Já comprei a placa lá direto com a Fatsul, porque eles negociam direto para mim. Demorou o consórcio. Beleza. Né? Fez uma condição diferenciada para que não aquisisse na hora.
eu peguei um crédito de 100 mil reais, eu contemplei ele na metade do plano, por exemplo. Mas eu adquiri meu bem que eu quisesse. A administradora ela não te dá um prazo para te utilizar, limite para te utilizar esse crédito. Neste caso, vamos supor que tu pegou um crédito lá de 100 mil e tu já pagou 50 mil, metade do plano. Um exemplo, né? Sem as correções aqui. Neste momento que tu é contemplado, e tu opta em não utilizar, a administradora, por lei, ela tem que pegar esse valor do crédito que está lá, que ele é teu, que ele é da pessoa que investiu, e ela tem que aplicar num fundo uma renda fixa, que chega próximo a uma renda fixa. Tá? Ela tem que fazer isso, é a regra do Banco Central. Esse rendimento desse crédito, ele é do cliente, é da pessoa, não é da administradora. Então, neste momento, tu pagou 50 mil, tu tem um crédito de 100 e tu está ganhando um rendimento sobre os 100, não sobre os 50 que tu já pagou. Tu vai ganhar sobre o total. O total da carta. Porque tu, como se tivesse usado 100 mil e não 50. E ele está lá. Em algum momento que tu achar uma alternativa que for mais vantajosa do que deixar ele lá rendendo, obviamente, tu utiliza. E se tu não utilizar, tu vai deixar ele rendendo até o final. Só que ele tem ainda, inclusive, as correções do grupo. Do grupo, que é o ano a ano só. Por exemplo, num carro, eu posso vincular ele a um IPCA. Eu vou continuar pagando, né? Sim. Mas ele E esse reajuste é sobre o total. Tá, e aí encerrou o grupo, terminou o prazo, eu pego esses 100 mil e aí não preciso Não precisa vincular não bem precisa nenhum. vincular nada. Tu teve uma disciplina financeira que se talvez tu não fizesse isso, tu não teria guardaria. o valor. Não guardaria. Uma dúvida, Flávio. A pessoa que está com no SPC, Serasa, ela tem como comprar consórcio ou não? É o seguinte, para fazer o consórcio, não exige isso. Não passa por esse... Algumas administradoras, sim. Eu sei quais são algumas, né? Talvez alguns bancos nesse sentido, que fazem uma avaliação para entrar. Uhum. Mas normalmente as administradoras não. Então tu começa a pagar um consórcio, mesmo que tu esteja lá daqui a pouco com o nome complicado por alguma situação, Exato. mas tu tem uma folga financeira para fazer, que é isso que é importante. Segue fazendo. Contemplou. Aí sim. Aí tu passa por uma análise de crédito para ver o que está acontecendo aí para a liberação desse crédito. Eu tô com o nome sujo ainda, não consegui Até limpar. pode ser o contrário, né? O cara entrou sem nada, entrou de boa, e no meio da vida aconteceu alguma coisa. Perfeito. E aí ele tem que retirar o valor. Sim, tem que fazer análise porque tu vai pegar o valor, mas tu vai ter que continuar pagando, né? Isso. Até... O pagamento continua. Exatamente. Mas no momento que tu for utilizar a carta, que vai ser pedido isso. Daqui a pouco tu está com o nome complicado aí nesse momento, espera um pouquinho. Claro, a carta está lá disponível para te utilizar ela em qualquer Sim. momento, né? Obviamente. Sim. Entendido. Nós temos mais uma pergunta pro Sandro. Indiferente do tamanho da usina ser construída, a estrutura dela vai ser igual? Ou usinas maiores demandam Olha os investidores aí, ó. Ou usinas maiores demandam equipamentos diferentes? Essa é uma pergunta muito boa também. A gente classifica como dois modelos, tá? Microgeração e mini geração. Microgeração são usinas até 75 kW em inversor, tá? A gente consegue colocar no máximo 200 placas. Para fazer esse tipo de usina, a estrutura é a mesma convencional de uma entrada de energia de uma casa, de um prédio. A gente chama de grupo B. Ele fica numa entrada indireta, mas até o residencial. Acima disso, tá? A mini geração, a gente precisa de infraestruturas maiores, tá? Para usinas de 1 mega, 300 kW, que são uma porrada de placas maiores, a gente demanda de uma infraestrutura maior. Subestação, transformador, contratação de demanda. Então a gente tem uma infraestrutura maior para usinas maiores. O céu é o limite, tá? Só que dentro desses dois modelos, a que mais é feito, a que mais o pessoal procura é a micro, por ser mais rápido de fazer e mais simples de executar, tá? Não que não dê para fazer as maiores, tá? Por exemplo, assim, colocando a tua subestação, um transformador, tu consegue montar uma usina maior, né? Só que o investimento inicial é muito maior do que uma usina de micro. Uma colocação agora. A questão a localização disso, né? Uhum. Tem alguma exigência que a casa ou o terreno tem que ter para colocar uma usina? Não, assim, a gente faz todo o estudo, no questão de investimento, tá? Para a usina de investimento, a gente faz todo um estudo de viabilidade do local também.
Então a gente vai ver se tem rede elétrica, se já passa alguma coisa de média e alta tensão. Tem que passar alta tensão no endereço teórico. Não necessariamente, mas a gente precisa obrigatoriamente adequar essa infraestrutura da rede elétrica para suportar a tua usina. Certo. Então a gente vai lá ver o local. E tem que entrar com um orçamento de conexão na concessionária. Então a gente vai fazer um orçamento. Antes do projeto ainda tem o orçamento de conexão para tu ver se a tua rede elétrica do local suporta a usina. Sim, eu tenho um terreno lá no fim do mundo, talvez não dê para Talvez não dê. Porque não tem rede que chega até lá. Mas assim, nem todo caso é perdido, porque às vezes a gente pode entrar com o projeto e a concessionária pode puxar essa rede até lá. Sim, entendi. Então pode fazer esse estudo também para puxar. Às vezes a concessionária ela manda o custo para o cliente, então o cliente tem que arcar com essa obra de rede ou não. Tá? Depende de cada concessionária, de cada local, do que tem que fazer. E para quem ficou interessado e quer saber uma estimativa de valor, existe uma ideia de valor de investimento mínimo para começar uma usina? Ou é só para quem tem milhões e milhões? Não. Hoje a gente consegue trabalhar na faixa ali de investimento inicial, tá? Para uma usina que vai render ali um pouco mais de R$3.000 por mês. Em torno de uns 140 mil já consegue fazer uma usina tranquila, assim. Usina de solo, tá? Usina de solo, já com as estruturas, já a entrada. Vamos botar mais 150 mil para R$3.000 por mês. Mais ou menos isso. Esse é o retorno, teoricamente, que uma usina estaria gerando hoje. Isso, em média, tá? A gente 5 anos ela se paga. Em teoria, sim. Na verdade, a geração de energia é sazonal, né? Então tem períodos que ela gera muito mais, então a rentabilidade nesses períodos é maior, tá? Então, na média do ano, ela vai ficar em 3 mil, sim, a rentabilidade dessa usina. Mas vai ter períodos que ela vai render um pouco mais. E hoje a Fatsu atende outras regiões a não ser a região nossa? Exemplo, eu quero colocar uma usina na praia porque eu acho que tem mais sol lá, por exemplo. Sim, a gente atende dentro do estado do Rio Grande do Sul, qualquer região a gente está atendendo, tá? A gente já tem projetos instalados em Torres, tá? É um projeto residencial, mas a gente atendeu lá também dentro da CE, dentro da Sertel, Seletro, enfim, são várias concessionárias que a gente atende hoje. E para quem tem dúvida como eu quanto ao sol, dá muita diferença o sol daqui do sol de Porto Alegre, do sol do litoral, ou é muito insignificante a diferença que isso gera? Com certeza, tá? No litoral a gente tem uma insolação um pouco maior. Tá? Agora não vou saber te dizer em valores precisos, mas com certeza... Exemplo assim, vale a pena o cara ir lá e comprar um terreno lá, ou ele não vai pagar nunca a diferença do valor do terreno se ele tem um terreno aqui? Depende do custo que tu for comprar o terreno. Né? É o CAPEX que a gente fala, né? Quanto menor o teu investimento inicial, o teu aporte para fazer o investimento, mais rápido é o retorno. Tá? Só que aí a gente entra em outros detalhes. Por exemplo, dentro da RGE a gente sabe que a gente tem uma rentabilidade. A CE a gente tem outra, a Sertel é outra. Então depende de cada concessionária. Então, por isso que nenhum projeto é igual ao do outro. Cada projeto é um caso. A rentabilidade que tu diz eu vou vender a energia, eu vou... Isso, o retorno alugar, que tu... Vou alugar minha estrutura por um valor maior aqui na serra. Isso aí. Daí compensa talvez a geração de energia um pouco maior. É isso aí. Olha ali, ó. Muita coisa boa hoje, hein? Eu vou voltar pro Flávio. Flávio, a questão do investimento hoje para compra imobiliária, né? Quais os tamanhos de valores que vocês têm de consórcio e uma estimativa de média hoje de contemplação? Muito bom. Valores. Imóveis hoje eles partem lá de 40 mil e ele vai até 1 milhão, os grupos. Hoje está bem avançado. Claro que são grupos diferentes, né, William? Tem grupos que começam, por exemplo, com 40 mil, eles vão até numa faixa de 180, de 180 até 351. Aí tem um gapzinho ali e dos 500 a 1 milhão é outra faixa. Cada grupo ele muda a quantidade de participantes e cada grupo muda a quantidades de contemplações baseada naquela quantidade de pessoas naquele grupo. Certo. Né? Mas basicamente, né, sempre vai ser um por sorteio
sempre vai ser um por oferta de lance livre, que é você tirar um recurso próprio e ofertar, e o seu for maior tira. E basicamente 2 que são fixos, que a gente chama, é utilizando até 20% do valor da própria carta e outro até 30%. E as quantidades ali de cada um desses muda conforme a quantidade de pessoas no grupo. E quantidade de gente dando lance, teoricamente. E a né? quantidade de parcelas também. É interessante tu falar isso, porque hoje as administradoras elas trabalham, por exemplo, assim, dentro do mesmo grupo existem prazos que eles vão de 24 meses até 216 meses, por exemplo. Tem administradoras que trabalham com prazos maiores, umas vão até 180. Aqui eu trabalho até 216. Dentro deste grupo, você contratou 216, o William contratou 60 meses. Tu está dentro do mesmo grupo. Hoje está. A legislação agora, a partir do ano que vem, ela começa a ter uma mudança nesse sentido. Que especificamente para grupos com o mesmo prazo tem que estar dentro do mesmo. Vai ter uma mudança nessa questão aí, né, a partir do ano que vem. Mas hoje não. Hoje estão dentro do mesmo grupo, mesma quantidade de pessoas ali. O que acontece às vezes tu tem que entender que se tu tá dentro desse grupo, que o teu prazo máximo do grupo é 216 meses e tu tá pagando até 60 e tu chegou no final do teu período e tu não contemplou, né? O teu prazo é o total do grupo. É o total do grupo. Vou ter que esperar até as 216 para pegar o valor. Não necessariamente. Nesse caso, tu já quitou tua carta e aí a gente entra com o recurso de quitação de carta e aí, num período logo curto, já recebe de volta, né? Tem as alternativas. Tem essas alternativas, obviamente. Sim, porque daí sim, né? Tem que esperar 18... 180 meses. E claro que, só para concluir também, tem essa questão que hoje as administradoras usam muito, que é o tal do lance embutido, né? Que é você poder utilizar até 30% do valor da própria carta para dar o lance. Então, eu preciso de uma carta de 100 mil. Certo. Então, normalmente, pela folga financeira, às vezes se faz um 130, né, 140 aí para poder usar 30% do valor da carta e ela baixar como um lance aí. Então, dependendo dos grupos, tem médias de valores de lance livre ofertados. Né? Por exemplo, tem grupos que chegam até 70% de lance livre. Caramba. Só que é meio enganativo, porque tem o lance embutido ali nesse negócio. Então, o recurso próprio, efetivamente, tu vai tirar do bolso é quanto, né? Tu está usando 30% do valor da carta, então ele vai 70%, mas não é, né? Porque é menos o valor que tu vai desembolsar, né? Tá usando a própria carta para Nós temos mais uma pergunta, porque nós já estamos indo para o final, né? Do consórcio, eu sendo contemplado, porém não vou usar o valor da carta e quero retirar só no final. Qual a possibilidade da administradora entrar em falência e eu perder todo o valor? Só uma pergunta boa hoje, né? Mas é muito boa a tua pergunta. É uma pergunta que o pessoal se preocupa nesse sentido, né? Obviamente. O que tem que analisar muito? A seriedade da empresa, o tempo de anos que ela tá no mercado. Tem que acompanhar rigorosamente os grupos que ela está inserida. Hoje o cliente ele tem acesso total ao comportamento do grupo e a sadio financeiro do grupo. Dificilmente aconteceria um caso desse, mas se fosse acontecer, isso já estaria se prevendo com bastante antecedência. Obviamente que haveria interferência de órgãos legais nesse sentido. Sim, porque tem toda uma regulamentação, né, em cima disso. Perfeitamente, como um banco igual. Ele é uma operação, é um banco que está fazendo essa gestão. É uma administradora que está fazendo a gestão do dinheiro do terceiro. E também, só cortando aqui, a gente tem que entender que hoje o mercado ele tem várias administradoras, mais de 60 no Brasil. E uma administradora está de olho na outra. Né? A verdade é essa, né? Então poderia num caso desse acontecer de uma administradora que viu que uma tá lá, começou a ter problemas, e normalmente as administradoras que pode acontecer de ter um problema que trabalham com taxas administrativas muito baixas, porque a conta não vai fechar. Tem que considerar isso também. Mas, por exemplo, assim, tu falou antes que se eu fui contemplada, o meu valor, a administradora tem que aplicar meu valor, meu dinheiro. Sim, isso é... Quando ela faz essa aplicação, ela vincula o meu nome ou não? Porque daí seria uma garantia minha, se quebrar, o meu dinheiro está aplicado. Sim, não? Porque lá dentro da administradora, ela passa as informações, por exemplo, do Banco Central, qual que é a tua cota lá, um exemplo, né? Então, a tua cota está vinculada a ela.
tu passa a ter rendimentos com relação à tua cota e isso é teu. Não Então, é do se a administradora quebrar, o que tá lá rendendo é meu. É que talvez até a administradora queimar, quebrar, ela já fez muito rolo, tá entendendo? E talvez isso possa acontecer e gerar alguns problemas lá na frente. O Banco Central certamente interviria nesse sentido anteriormente. Exato. Tá. Exato. Nós temos mais uma pergunta. Do Edivaldo Potuski. Flávio, a administradora que você trabalha atende imóvel rural? Sandro, uma usina na área rural é possível? Existe alguma vantagem em relação ao urbano? Responda. Sim, atende rural para compra de área, não para construção na área rural. Isso é importante falar, porque às vezes tu compra um crédito e tu acha que pode construir, não. Né? Comprar área rural, sim. Já pode ter uma construção em cima, mas eu não posso construir. Exato. E aí é uma sacada que eu já tenho clientes que já investiram mais de 3, 4 milhões em áreas rurais, porque daí o próprio imóvel rural vai se pagando. O que tem que atentar, que é muito importante, onde o cliente quer comprar essa área rural? Aqui no Sul, normalmente é muito fácil. Eu quero comprar uma área rural lá no Maranhão. Aí já não é todas as administradoras que trabalham lá. E existe alguma vantagem em relação ao urbano? Mesma coisa. É a única questão que o rural, o próprio imóvel vai se pagar, né? Com a produção, independente do que tu vai produzir lá. Mas é o mesmo. A carta de crédito tu pode usar para o urbano e para o rural, é o mesmo. Tá. Sandro, tu tem uma usina na área rural, é possível? Sim, é possível. Hoje a maioria das usinas é colocada em área rural justamente pelo espaço, né? Que no urbano a gente tem os terrenos um pouco menores, né? Pode ser feito também. Não influencia nada, porque a rentabilidade tanto no urbano quanto no rural é a mesma, tá? O que interfere é o tamanho, o espaço, né? Bem. Beleza, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. E antes de encerrar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer aos nossos convidados, Sandro e o Flávio, por aceitarem o nosso convite e apresentar um pouquinho das empresas que atuam. Também quero convidá-los a dizer onde as pessoas encontram vocês, né? Flávio, onde é que o pessoal te encontra? Como chegam até ti? Muito bem. Através da minha rede social, @eu sou Flávio Castaldo. Pode me seguir lá. Pode me chamar no direct. Lá também tem meu WhatsApp. Nós marcamos uma reunião, eu me direciono até o local na empresa ou como fica mais fácil para o cliente e lá nós fizemos um estudo de planejamento. É dessa forma. Maravilha. Sandro? Então, a Fatsul está localizada hoje na Rua Belém, no bairro São Francisco, né? Então, quem quiser nos procurar lá, a gente está disponível lá também. E pode me chamar na minha rede social, pode chamar no meu telefone. Posso falar o telefone aqui, William? Pode. Tá. É 549-9957-8951. Quiser me chamar no direct, no Facebook, a gente atende todas as redes possíveis. A gente vai até o cliente, vai até o interior, aonde precisar. Beleza. Lembrando, então, que se quiserem acompanhar tudo o que passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @Construção em Alta, ou pelo @William Pilati e @Giovanna Fachinelli. Também estamos no Spotify e YouTube. Quero agradecer também a todos os nossos ouvintes e convidá-los a acompanhar na próxima terça, novamente às 19 horas, mais um Construção em Alta.
Tenham todos uma ótima semana e até terça da semana que vem. Boa noite.